Leitura do primeiro livro de Macabeus. Capítulo 4. Vitória em Emaus. Górgias tomou consigo 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros escolhidos, e se movimentaram à noite. Queriam irromper no acampamento dos judeus e cair sobre eles de improviso. Os homens da cidadela serviram-lhes de guias. Judas o soube e partiu com os seus valentes para atacar o exército do rei em Emaus, enquanto os batalhões reais estavam ainda distantes do acampamento. Quando Górgias chegou ao acampamento de Judas de noite, não encontrou ninguém. Começou a procurá-los pelas colinas, dizendo: "Estão fugindo de nós." Ao raiar do dia, Judas surgiu na planície, com 3.000 homens, só que sem tantas armaduras e espadas quantos gostaria de ter. E divisaram o acampamento das nações imponente, com soldados armados e a cavalaria ao redor, e todos treinados para a guerra. Mas Judas disse aos seus homens: "Não temais a sua multidão, nem vos apavoreis com o seu ataque. Lembrai-vos como foram salvos os nossos pais no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com seu exército. Vamos gritar ao céu, para que Deus tenha compaixão de nós e se lembre da aliança dos nossos antepassados e esmague hoje este exército à nossa frente. E todas as nações saberão que existe alguém que resgata e liberta Israel." Levantando os olhos, os estrangeiros viram os judeus que vinham contra eles, e saíram do acampamento para dar-lhes combate. As tropas de Judas fizeram soar o chofar e atacaram. Os estrangeiros foram derrotados e fugiram para o acampamento, mas os que atrasaram caíram sob a espada, e perseguiram-nos até Gazara e a planície da Idumeia, de Azoto e de Jânia, e pereceram dos inimigos cerca de 3.000. Ao voltar com seu exército da perseguição aos inimigos, Judas disse ao povo: "Não fiqueis cobiçando os despojos, pois outro combate nos espera. Górgias e seus exércitos estão nas colinas, perto de nós. Ficai firmes contra eles e contra esses inimigos. Ficai firmes contra esses nossos inimigos e derrotai-os. Depois recolheis os despojos com segurança." Ele ainda falava quando apareceu uma patrulha deles, espionando alto da montanha. E viram que seus companheiros tinham sido postos em fuga e haviam queimado o acampamento. A fumaça, que ainda se via, dava a entender o que tinha acontecido. Vendo isso, encheram-se de pavor, e quando viram o exército de Judas na planície, preparado para o confronto, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquear o acampamento. Encontraram muito ouro e prata, tecidos de púrpura roxa e de púrpura marinha, e outras grandes riquezas. Voltando, cantavam hinos e bendiziam o céu, porque ele é bom, pois eterno é seu amor. Foi grande a vitória que se alcançou em Israel naquele dia. Os estrangeiros que conseguiram escapar vieram contar a Lisíadas tudo o que acontecera. Ao ouvir isso, ele ficou consternado e abatido, porque as coisas de Israel não tinham corrido como esperava, e o resultado era o contrário do que lhe havia mandado o rei. Subtópico: Campanha de Lísias. Vitória em Bet-sur. No ano seguinte, Lísias, 60.000 soldados escolhidos e 5.000 cavaleiros, para subjugar os judeus. Eles foram para Idumeia e acamparam em Bet-sur. Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. Ao ver o exército inimigo tão poderoso, pôs-se a orar: "Tu és bendito, ó Salvador de Israel, que derrotastes a força de um gigante pela mão do teu servo Davi, e entregastes o acampamento dos filisteus nas mãos de Jonatas, filho de Shaul, e o seu escudeiro. Entrega, pois, este exército nas mãos de Israel, o teu povo,
e que eles, com seus soldados e cavaleiros, fiquem envergonhados. Amedronta-os e quebra a audácia de sua força, para que sejam abalados pela sua derrota. Derruba-os pela espada dos que te amam, para que te louvem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Travaram, pois, a batalha, e cerca de 5.000 homens do exército de Lísias tombaram, morrendo diante deles. Quando Lísias viu a derrocada de seu exército e a intrepidez de Judas, cujos homens estavam dispostos a viver ou morrer, corajosamente voltou para Antioquia e começou a recrutar estrangeiros, com a intenção de voltar à Judéia com um exército ainda mais numeroso. Subtópico: Purificação do templo e dedicação. Disse então Judas, junto com seus irmãos: Nossos inimigos estão derrotados. Vamos subir a Jerusalém para purificar o lugar santo e restaurá-lo. Todo o exército se reuniu e subiram para o monte de Sião. Aí viram o santuário abandonado, o altar profanado, as portas incendiadas, o mato crescendo nos átrios como um bosque ou na montanha, os aposentos dos sacerdotes destruídos. Rasgaram suas vestes e choraram amargamente, cobrindo-se de cinza. Prostrados por terra, começaram a gritar ao som das trombetas, clamando ao céu. Judas ordenou a alguns de seus homens que contivessem os que estavam na cidadela, enquanto era purificado o templo. Para esta função escolheram os sacerdotes sem defeito, observantes da Torá, os quais purificaram o lugar santo e removeram para um lugar impuro as pedras que o profanavam. Deliberaram também sobre o que fazer do altar dos holocaustos, que tinha sido profanado, e tivera a boa ideia de o demolir. Assim ele não continuaria a ser movido e motivo de desonra, pelo fato de as nações o terem profanado. Demoliram, pois, o altar e deixaram as pedras do monte do templo, em lugar conveniente, até que aparecesse o profeta esperado, para decidir sobre o que fazer com elas. Tomaram então pedras inteiras, não talhadas, segundo a Torá, e construíram um altar novo, segundo o modelo do anterior. Restauraram o lugar santo e consagraram a parte interna do santuário e os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e introduziram no templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa. Acenderam fogo sobre o altar, bem como as lâmpadas do candelabro, para que iluminassem o templo. Colocaram em ordem os pães sobre a mesa, penduraram as cortinas e deram por terminados todos os trabalhos. Antes do amanhecer, no dia 25 do 9º mês, isto é, o mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram para oferecerem o sacrifício de acordo com a Torá, sobre o novo altar dos holocaustos que tinham construído. Exatamente na mesma época e no mesmo dia em que os gentios haviam profanado, o altar foi consagrado em meio a cânticos e cítaras, e liras e símbolos. Todo o povo prostrou-se por terra em adoração e fez-se subir para o céu os seus louvores, para aquele que lhes tinha concedido o sucesso. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo holocaustos com alegria e sacrifícios de comunhão e de ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos, e consagraram os portais bem como os aposentos, onde colocaram portas. Foi muito grande a alegria do povo, tendo sido cancelado o opróbrio causado pelas nações. Então Judas e seus irmãos e toda a Assembleia de Israel determinaram que os dias da dedicação do altar seriam anualmente celebrados, no seu devido tempo, pelo espaço de 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, como júbilo e alegria. Nessa ocasião, fortificaram o Monte Sião com muralhas altas e torres bem fortes ao seu redor, para impedir que as nações voltassem como antes, a calçar aos pés esses lugares. Ao calcar aos pés esses lugares. Judas postou ali uma guarnição para defendê-lo, dando-lhe meios para guardar também Bet-sur. Assim o povo
terem uma festa diante da Idumeia. Fim do capítulo. Shalom. Hag Hanukkah Sameach.